Lautaro. Como andás? Como bien. Tudo bem, pô? Tudo bom. Bueno. Tudo bom. Eu quero Maravilhosa. umas cosas en portuñol para todos nuestros amigos brasileiros y Sí. también argentinos desde el grupo de terapia manual. Estamos muy, muy felices, muy contentos de poder charlar contigo. Una charla más. Una charla más desde aquí, desde el grupo de terapia manual de la Asociación Argentina de Kinesiología, difundiendo conocimientos, y en este caso nuestro invitado es Bernard Valentín, que fue uno de mis maestros cuando hice toda la formación del método GDS allí en Granada, cuando comenzamos en el año 2000. Y bueno, Bernard estuvo desarrollando durante los últimos años muchos conceptos que nos va a contar hoy. Mientras se sigue uniendo la gente, voy contando un poco la dinámica, porque va a ser diferente, no va a ser una charla como por ahí estamos acostumbrados, sino que Bernard nos va a exponer muchas de sus cuestiones con respecto a la bipedestación, cómo llegó, también escribió un libro que se llama se me fue Autobiografía de un bípedo, que es la evolución. Este é o segundo da bipedia que saiu. Você vai receber daqui a pouco tempo. Perfecto. Lo que voy a hacer es desconectar los comentarios, porque como Bernard está en la parte de abajo, por ahí se pierden las imágenes que nos va a mostrar. Así que los últimos 10 minutos vamos a dejarlos abiertos para las preguntas. Entonces así Bernard puede exponer bien sus imágenes. Ya somos 50 y pico de personas, 52 personas que estamos conectados. Así que primero voy a desconectar desactivar solicitudes para transmitir en vivo. Y desactivar comentarios. Bueno, Bernard, bienvenido. Bem-vindo, obrigado, graças. Eu preparei uma pequena palavra em espanhol. Se você quer, eu posso começar agora e depois conversamos melhor depois. Então, olá a todos, bem-vindos a esta charla. Antes de empezar, me gustaría agradecer al Grupo de Terapia Manual de Argentina por la invitación. Un enorme agradecimiento a Lautaro para su disponibilidad y generosidad. Siempre ha sido alguien que ha tratado de entender el funcionamiento del ser humano con gran entusiasmo y profesionalidad. No hablo español, pero sí francés y un poco de portugués. Vamos con Lautaro trató de traducir el lenguaje de los cadenas GDS, que es un lenguaje universal porque es un lenguaje corporal. Para ello utilizo fotos e imágenes para facilitar la comprensión de esta conferencia. Bueno. Hoy hablaremos con Lautaro sobre las cadenas muscular y articular del método GDS. Hablaremos de la postura de la locomoción bípeda, que ha sido seleccionado exclusivamente como repertorio locomotor. El bipedalismo viene del latín bipies, sobre dos pies. Nuestra postura y locomoción fue adoptado hace millones de años con una evolución arquitectónica progresiva de los huesos e innovación en el uso del cuerpo. Nuestro comportamiento y nuestra vida relacional con el mundo exterior también ha sido influenciado por esta nueva postura. A través de la filogenesis, la embriología y las nociones biomecánicas básicas del método GDS, podremos presentar algunos de
este aspecto. Por último, un estudio de caso con análisis estático y dinámico nos permitiría comprender la importancia de entender el terreno predispuesto en el origen de muchas patologías locomotoras y posturales. Então, agora eu vou começar, vou falar um pouco mais português. Muchas gracias que hiciste en hablarnos en español. Cuando nos comunicamos con gente que habla otros idiomas, es muy valorable el esfuerzo de intentar comunicarse en el idioma de uno. Eu vou intentar hacer lo mismo con el portuñol, mas si no como portuñol. Então, vamos começar agora. Vamos a comenzar. Sí. Bom. Sí, se abre. Então, a primeira foto eu faço a apresentação de Godelieve de Nistreuf. Por que a méthode GDS? Porque GDS é Godelieve, G, D, Struif, S. É o nome da pessoa que inventou, foi o iniciador da méthode GDS. Ele é osteopata, ele foi fisioterapeuta, também ele tem uma grande observação porque ele estava artista plástica. E para aprender a desenhar, ele desenhou estatuas. Ele solia dibujar estatuas porque capturar uma forma de movimento e a ficha em uma postura. Você vai ver que quando ele observou o paciente, ele fez também essa conexão com essa estatua, com a origem um pouco psicocorporal. Então, estudando a fisioterapia, ele... ¿Sí? No, continúa. Sí. Sí, tá bom. Então, estudando fisioterapia, ele desenhou todos os pacientes. Aqui são desenhos do paciente dela. Viu, tem algumas indicações da lordose, da cifose. A grande observação que ele tinha é que ele observou posturas diferentes e tratamento de fisioterapia igual para quase todo mundo. Un minuto. Voy a hacer una aclaración para el español. Sí. Godelieve de Nistreuf estudió Bellas Artes antes de comenzar con fisioterapia y osteopatía. Sí. Y lo que hacía era dibujar los pacientes. Entonces se daba cuenta de que no podía hacer el mismo tratamiento para las distintas tipologías que luego desarrolló. Aclarando. Sí. Sí. Sim. Então, a grande pergunta que ele tem, por que temos uma diferença postural? Então, a observação é o início da méthode GDS. Ele começou para fazer uma pesquisa para tentar entender por que acontece esse tipo de diferença postural. Então, ele tem a ideia de fazer uma separação do corpo em três massas. Temos uma massa cabeça, torácica, pélvica, e que você já primate humano, você tem a mesma organização, mas a arquitetura é diferente. Entre as massas temos intermassa cervical, intermassa lombar e intermassa femorotibial, dos membros inferiores. Então, a primeira coisa que ele faz, quando ele observou o paciente, colocou as três massas e tentar de observar como se organizar essa massa. Temos uma pluma ou das massas? Não. Se tem uma... Sí, voy a hacer una pequeña traducción para el español. Claro. Godelieve habla del posicionamiento de las distintas masas, la masa cefálica, torácica y pélvica, y entre ellas tenemos las intermasas, la región cervical, la región lumbar y la región femorotibial, que organizan y colocan a las distintas masas en distintas posiciones. Continúo. Sim. Então, você pode observar essa massa no plano sagital, mas também
observar esse massa no plano frontal. Aqui tem um massa transladado à esquerda, lá à direita. É sempre a mesma pergunta: por que temos essa diferença postural? E a grande questão que ele tinha no início da méthode GDS, qual é a fisiologia postural? Qual é uma postura fisiológica? Nós conhecemos a patologia, mas qual é a referência fisiológica e onde fica o paciente ligado para pôr essa fisiologia? Então, é isso que vamos começar uma viagem um pouco longe sobre a história do ser humano. Nossa postura mudou bastante durante o tempo e a evolução postural vem até que nós chegamos à postura humana como bípede. Okay. As massas mudaram bastante da arquitetura. Olha aqui o macaco, o homem, as organizações das massas são bem diferentes. Olha tem tamanho do pelvis, do tronco, e aqui do pelvis e do tronco. Temos bastante diferença e são os músculos que fazem essa diferença. É um conjunto de músculos com locomoção que faz essa diferença. Bien. Se pensamos essa história no início, um dos primeiros avós que nós tivemos é as medusas. As medusas não tem músculo, tem só sistema nervoso e sistema visceral. E a locomoção da medusa vem do sistema nervoso. Então, no início, temos uma organização dupla do sistema nervoso juntos com o sistema visceral. Logo depois, o início do osso vem há bastante milhões de anos antes, e temos concha óssea, o exoesqueleto. Foi o início do esqueleto, que é o exoesqueleto, que faz uma proteção do corpo. E logo depois vem vertebrais, vem os vertebrais, um endosqueleto. Então, um terceiro tecido que não é mais o sistema nervoso que faz parte da locomoção e da postura, mas é o endosqueleto que vem do sistema nervoso, que especializa um terceiro tecido para a postura e para a locomoção. Você vai ver na embriologia, temos também o sistema muscular que vem das células do sistema nervoso também. Então, isso porque é importante o endosqueleto, porque a locomoção, a postura é muito importante para sobreviver. E como endosqueleto, os músculos têm apoio forte para fugir para sobreviver. ¿Está claro para todo mundo? Supongo, lo que pasa que como no tenemos los comentarios abiertos, espero que la gente esté comprendiendo y lo que nos está resumiendo Bernard así en pocas palabras es cómo fue evolucionando la vida desde el sistema nervioso y visceral al exoesqueleto y el endoesqueleto para terminar desarrollando el aspecto muscular que nos lleva a la locomoción. Continúa. Sim, então entramos no mundo da embriologia, embrionário. Então, se nós observamos o disco embrionário tridérmica, temos o ectoblast aqui, temos o endoblast aqui, o endoblast é o sistema visceral, o ectoblast é o sistema nervoso, e no início da célula temos só dois tecidos. O terceiro tecido vem logo depois, o sistema nervoso leva célula muscular para criar um tecido do mesoblast. Isso para dizer, dentro do mesoblast, você tem esqueleto, você tem músculo, você tem fáscia, você tem ligamento. Então, quando você é terapeuta manual, que você está trabalhando sobre o fáscia, o esqueleto e outra, a cadeia articular, você está trabalhando o mesoblast. E mais que você está trabalhando sobre o mesoblast, mais que você tem ação sobre todos esse tipo de tecidos.
Então, a primeira parte, o sistema mesoblástico, o músculo e o osso começa no pescoço. Então, é no pescoço que começa a coluna vertebral e primeiro são... Pescuezo, en castellano, en argentino se entiende, pescuezo es el cuello, la región cervical. É região cervical. E logo depois tem desenvolvimento do esqueleto antes do membro superior e membro inferior. Então você começa com o osso, a coluna vertebral, e logo depois você vai encontrar a costela, e costela o ilíaco também, e o crânio que vai desenvolver pouco a pouco. As mãos, pouco a pouco, logo depois da coluna vertebral. E é por isso que nós temos em cadeias musculares uma organização, cadeias articulares, que são ligadas ao ex vertical, como a coluna, o sacro, a coluna vertebral, até a cabeça, o osso da cabeça, exceto o temporal e mandíbula. Isso para dizer que quando temos esse trabalho sobre um sacro, por exemplo, temos que trabalhar até o occiput. É uma ligação articular entre todos entre toda a cadena articular de tronco. Então você começa por coluna cervical, você trabalha até o sacrum e vice-versa. É uma maneira completa de ter esse trabalho. Logo depois nós temos a cadeia articular do membro superior. Isso é esse desenho para dizer primeiro a coluna vertebral e logo depois vem os membros superiores e os membros inferiores. São depois da evolução da célula. Então temos 4 cadeias articulares, 2 do membro inferior, e por nós o membro inferior começa por o osso ilíaco e vai até o pé. Então, mesma coisa, na terapia manual, quando você trabalha a pelvis, você continua até o pé, ou vice-versa. Sempre você tenta de fazer a avaliação da liberdade de todas as articulações e você libera as articulações. Ok, el método un minuto, Bernard. Sí. El método GDS lo que hace es considerar el hueso ilíaco parte de la cadena articular del miembro inferior. Por eso siempre que trabajamos el pie vamos a ir a ver qué es lo que ocurre en el ilíaco y viceversa. La idea es liberar todas las articulaciones para que estén en un equilibrio de toda la cadena articular. Te pierdo un poco la conexión. ¿Es posible, Bernard? Sí. Agora voltou. ¿Aló? Agora ahí voltou. Vuelvo. Dale. Estamos con un problema de conexión. Eu posso continuar? Perder a conexão? No, ahora yo te escucho bien. Também, eu também. E temos também cadeias articulares do membro superior, que são ligadas como osso temporal, como mandíbula e escápula, membro superior até a mão. E temos uma ligação aqui muscular. Então, todas as cadeias articulares são ligadas. Una pregunta para quienes no conocen el método GDS, ¿por qué consideramos el temporal y la mandíbula como parte de la cadena articular del miembro superior? Eso acabas de decir de que hay una relación muscular entre ellas, pero desarrollalo en un minuto. ¿Quién une eso? A pergunta, porque foi um pouco cortado a pergunta. A pergunta, por que temos... ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Es una pregunta sobre todo a la gente que no conoce el método GDS, de que se considera el hueso temporal y el hueso de la mandíbula parte de la cadena articular del miembro superior. ¿Por qué? ¿Cómo se hace la ligación? Sí. La liaison. Sim. Temos aqui um esternocleidomastoidiano que vai fazer essa ligação entre as clavículas e o osso temporal. Então, isso para dizer
que quando temos um problema de clavícula ou de escápula, às vezes vai ter um problema até a articulação temporomandibulares. E por isso que é importante ter essa conexão das mãos até o temporal e vice-versa. Okay. É importante fazer essa ligação. Vendría a ser lo mismo que lo que ocurre entre el ilíaco y el pie. Sí. Digo, ilíaco... Temos uma conexão articular lá, e isso que é mais fácil, porque temos uma conexão articular entre o ilíaco, o fêmur e o membro inferior. Como temos também uma ligação, uma liaison entre cadeia articular do membro superior e membro inferior, via um músculo que é grande dorsal, latissimus do dorsi, que faz essa ligação na estática, mas também na dinâmica, porque na dinâmica temos uma ligação de cintura que atua bastante. Genial, perfecto. Quien relaciona el miembro superior con el miembro inferior vendría a ser el dorsal ancho, sí, o el gran dorsal, o el longuísimo dorsal, según la nomenclatura, y sería como una autopista de tensión que va de un lado de un miembro al otro. E você vai ver, no caso prática, vamos ver essa ligação entre um problema da pelvis juntos com um problema da escápula. É por isso que eu faço um pouco de teoria, mas logo depois eu quero fazer uma aplicação prática, porque eu acho que é isso que é interessante. Perfeito. Isso para dizer que temos um desenvolvimento do osso, o músculo segue o osso. Então, primeiro são o osso que se desenvolve, que se desenrola, e depois o músculo segue o crescimento do osso. Então, isso para dizer que quando temos a coluna vertebral que começa, logo depois vem um músculo que vem da coluna cervical e que desce até o sacro. E por isso temos erector spinae, paravertebrales, os multifid. Então, são primeiros músculos da coluna que começam a existir. E quando temos depois a costela, temos músculo intercostal e logo depois oblíquo externo. Quando não tem mais costela, são músculos abdominais que continuam. Então, para dizer que na evolução do embrionário, temos o ex vertical, são cadeias musculares do ex vertical que se desenvolvem antes os membros superiores e o membro inferior, cadeia articular do axo horizontal que vamos ver depois. Então, isso para dizer que todas as cadeias musculares se organizam e têm um nome específico, função da localização sobre o corpo. Eu não vou detalhar tudo, mas eu vou só falar de dois. Temos o ex-mediano aqui, e na parte anterior temos uma cadeia anteromediana, que você encontra aqui. É uma cadeia que é do lado anterior do sternum, que vai até o reto anterior do abdômen, etc. À oposição temos uma linha posterior, obrigado, graças. E temos músculo que acabamos de ver, os paravertebrais, que faz parte da cadeia posteromediana, que nós encontramos aqui e que vai até o frontal. Então, todas as cadeias musculares têm um nome específico ligado à localização sobre o corpo. E temos outras cadeias que são ligadas que são diferentes ou atrás da coluna da escápula ou da coxofemoral. São as cadeias anterolateral, temos aqui o anterolateral de cor azul, aqui é o oblíquo externo, aqui é o oblíquo interno, e tem cadeia posterior à coxofemoral, e existe o mesmo no membro superior. Então, tudo isso para dizer que temos um vocabulário bem específico para resumir um pouco todas essas cadeias musculares e que têm uma ação sobre o corpo. Essas cadeias são assimétricas, por nós é muito importante. E por isso que quando temos um paciente que vem com uma dor, a lateralidade da dor é muito interessante. Porque se você tem uma dor mais à direita, temos uma cadeia que domina a direita, e não vou desenvolver tudo, claro,
Mas se tem paciente que tem um dolor mais à esquerda, isso é ligado também a outro tipo de cadeias musculares. Então, as assimetrias para nós são muito interessantes e nós vamos visualizar essa assimetria, sobretudo olhando o paciente de frente ou atrás. Está claro? Quer talvez traduzir, Sí. é claro? Sí, 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 sí. No, está perfecto. Vamos a observar las distintas asimetrías y lo vamos a tomar como como una evaluación de si ocurre más un problema a la derecha o a la izquierda, teniendo en cuenta si es la parte anterior o posterior por las cadenas posterolaterales y anterolaterales, que son las imágenes que estás mostrando. Lo que es también interesante de pensar es que esta es una imagen que está al revés, ¿no? Sim. Então, às vezes que pode acontecer que um cadeia antagonista, a dolor é mais do lado antagonista também. E pode ser do lado mais... Então, por isso, antes de fazer nós, a avaliação postural é muito importante e interessante. Nós precisamos de continuar essa explicação. Se quando você tem na postura, estamos na cadeia cinética fechado, cerrado, porque tem ponto fixo para baixo. Quando estamos na dinâmica, na corrida ou na marcha, estamos na cadeia cinética aberta. E temos uma alternância entre postura estática e postura dinâmica. Temos uma alternância de cadeia fechada e cadeia aberta, sobretudo na dinâmica. E por isso que depois vamos estudar a postura, iniciação da marcha, a iniciação da corrida e a corrida. E cada vez tem um músculo que vai crescer para mudar um pouco a postura do paciente. Que vão se estimular. Bueno, me parece muy importante remarcar este concepto que estás trayendo de diferenciar bien lo que es la estática de la dinámica, incluso pensándolo en la dinámica, que siempre hay una parte que es estática, ¿no? La verdad que no es habitual pensarlo de esa manera, porque muchas veces por ahí estamos acostumbrados a observar la postura de una manera estática. Sí. Y bueno, continúa, porque me parece súper interesante este aporte que estás haciendo. Porque a estática influencia a dinâmica, mas inverso também. A postura dinâmica influencia a estática. É por isso que, às vezes, é interessante fazer todas as avaliações. Okay. Então, como chegamos com os músculos na bipedia? Como aconteceu na bipedia? E que eu vou apresentar aqui é uma apresentação ligada a um paleontólogo, se chama Jean Delay, que apresentou essa ideia, dizendo, aqui é cabeça, ele falou, estamos horizontal, e logo depois viramos vertical, e nós temos um problema da horizontalidade do olhar. Então, é por isso que eu falei... El paleontólogo desarrolló la particularidad del cambio de la orientación de los ojos, quisiste decir, quizás ahí, de la horizontalidad de la mirada en el cambio de cuando íbamos a cuatro patas a cuando estamos en la bipedestación, y eso generó algo de lo que nos vas a hablar. Porque, às vezes, que acontece, ele falou, o problema, quando estamos horizontal, o crânio não estava mais adaptado para a verticalidade. Então, vai ter compensação, e você vai ver que essas compensações são ligadas com as cadeias musculares. Então, a teoria dele é uma teoria de paleontólogo, e eu coloco a ideia de cadeias musculares para tentar explicar como chegamos a essa postura bipede. Então, a cadeia posterior, como os paravertebrais, ela que faz que nós estamos em pé, a verticalização, sobretudo, do tórax e da cabeça. O problema, como esses músculos são posterior, nós perdemos a horizontalidade do olhar. E para
para ter esse ponto fixo para baixo, para essa cadeia posterior, temos aqui, na evolução, estamos, o homem é um plantigrade. Plantigrade é isso para dizer que o calcaneum se verticaliza. E por causa da iniciação e novidade do ser humano, o pé desenvolver bastante, a verticalidade do calcânio faz o ponto fixo para baixo, para o solear, e tudo o músculo da cadeia posterior. Ok, de lo que está hablando Bernard, no sé si lo comprendieron, pero bueno, lo aclaro, es que lo novedoso aquí del estar de pie es que se apoya el calcáneo, con lo cual se verticaliza, y eso le da la posibilidad al músculo sóleo de tomar punto fijo abajo para verticalizar a la tibia y darle punto fijo inferior a toda la cadena posterior para que siga verticalizando y siga llegando a colocar a la cabeza en posición horizontal para mantener la mirada. Sí. Yo sé que tú entiendes perfectamente el castellano. Si digo una burrada, me vas a corregir. Não, não está burrada, é ótimo, é perfeito, e você fala perfeito, é perfeito. Então, é por isso que os homens são, a categoria do homem são plantigrade, e aqui é um cachorro que é digitigrade. E quando caminhamos, às vezes estamos... Un cachorro. Un cachorro. Un perro. Entonces, Okay. digitigrade. Un perro, un cão. Então, Jean Dallaire fala para recuperar a horizontalidade do olhar, temos duas compensações. A primeira compensação, ele fala da flexão da coluna vertebral. Então, a flexão da coluna vertebral, por nós, é ligado à cadeia anterior mediana, como o recto anterior do abdômen, e a ação dele faz uma verticalização do sternum e também cria uma cifosa dorsal. E isso vai influenciar também o ponto fixo para baixo, para os infraioideos, para dizer que isso tem um papel importante sobre a horizontalidade do olhar. Então, ele fala... Espera que lo termino porque me parece un concepto muy importante. Una vez que la cadena posterior nos puso de pie, luego necesitamos la compensación de la cadena anterior, que lo que va a hacer es llevar a la flexión a la columna, colocando con el recto mayor del abdomen, el pectoral, lo que va a hacer es colocar el esternón vertical y le da la posibilidad a los suprainfraioideos de tomar punto fijo abajo para bajar la cabeza y mantener la horizontalidad de la mirada. Ese es el punto del cual venía hablando, porque por ahí la horizontalidad del olear, ahí es que se nos pierde en castellano, entonces es la horizontal. Cuando dice eso, habla de la horizontalidad de la mirada, y eso se produce gracias a la acción de la cadena anterior, que en el método GDS se le da mucha importancia. Mas na verdade, eu falo de evolução, porque você vai ver no crânio, vai criar uma adaptação também, porque, na verdade, os infraioideans faz uma tração sobre a mandíbula e que vai recuar essa mandíbula, mas normalmente você vai ver depois que não precisa ter uma tensão permanente dos ioidianos ponto para baixo. Então isso eu falo só da evolução e depois vai ter inovação para compensar esse achatamento, porque isso vai criar um achatamento. Mas tudo isso para dizer que a mandíbula, por causa da bipedia, tem uma evolução grande também. Então, eu vou continuar, mas é ele que influencia a horizontalidade do olhar, mas logo depois nós precisamos de uma terceira cadeia para relaxar um pouco essa tensão na mandíbula. Então, se eu faço um resumo, aqui temos uma cadeia posterior que faz a verticalização do tronco e da cabeça. Perdemos a horizontalidade do... Temos pelvis que são organizados em suspensão. E logo depois a cadeia anterior faz a compensação, verticalizando
o externo e influenciando a posição da cabeça via a mandíbula. O problema das duas cadeias é o achatamento, mas também por causa dessa cadeia anterior temos um desaverolhando do joelho. Vamos ver que é muito importante na postura também. Atención. Sí, es muy importante este concepto porque esta cadena anterior y esta cadena posterior lo que terminan haciendo es aplastando a nuestras curvas. Por lo tanto, se va a producir la aparición de otro grupo y otra cadena muscular para evitar esto y evitar también el flexo de rodilla al cual tendería en esta posición, con estas dos cadenas nada más. Aqui temos uma imagem do tórax de um macaco e um pelvis do macaco em suspensão, porque a locomoção dele é mais em suspensão e o homem tem mais uma pelvis em pressão como um tórax em pressão. Você vai ver na locomoção são as coisas muito importantes. Muito interessante. Quando ele anda, quando ele caminha frequentemente com braço elevado, porque ele dá ponto fixo para cima, para o dorsal ancho, e também ele tem um tórax muito, como ângulo de Charpy, muito aberto. Então, essa suspensão faz que o macaco, ele é bipede, ele tem um gênio varo grande, e ele tem uma oscilação grande na caminhada deles. Ele tem grande movimento no plano frontal. E por isso que na evolução da caminhada, temos aqui uma oscilação no plano frontal muito forte, e o homem, a inovação do homem foi o genu-valgum. O genu-valgum é que diminui esse componente de oscilação do tronco. Porque você vai ver que temos translação, rotação da pelvis quando você caminha. Esse genu-valgum faz que se você tem uma translação à direita, o genu-valgum à direita diminui esse componente de oscilação. Por isso que às vezes tem pessoa que tem dor aqui na face anterior do joelho, às vezes é ligado a essa translação da pelvis. Porque os abdominales... Quiero aclarar esto porque, bueno, en los simios hay mucha traslación lateral y cuando en el hombre, cuando en la bipedestación, sobre todo, creo que se entendió perfectamente, la acción de los músculos de la cadena anteromediana nos lleva hacia un genu-valgo, lo cual limita esa traslación y muchas veces lo que termina ocurriendo es que cuando hay una inestabilidad en el plano frontal de este individuo, puede producir un dolor en la parte interna de la rodilla. Entonces, vamos a tener en cuenta esto ya te estás metiendo, me parece que está buenísimo, que cómo te estás introduciendo en la evaluación dinámica de la marcha, en esto de la traslación y la sintomatología. E por isso, na dinâmica, esse teste de translação, de rotação da pelvis são muito importantes para tentar entender o que acontece no membro inferior. Fizemos essa ligação pelvis, tronco, pelvis, membro inferior, mas vai ser por depois. A segunda evolução do ser humano, você olha aqui o macaco, quando ele anda como uma flexão do joelho, uma flexão do quadril, porque ele tem da rodilha, porque ele não tem um glúteo máximo potente. Os homens, a especificidade do homem, do músculo do homem, é o glúteo máximo. O glúteo máximo é ele que faz a extensão do fêmur crescer bastante, ligado também com a lordose lombares. Então, temos duas evoluções, e não posso falar de tudo porque temos mais, porque o pé é uma grande evolución. No, pero quedó clarísimo que la acción en el ser humano, en el hombre bípedo, la acción del glúteo disminuye la flexión de la rodilla y la flexión de la cadera, terminando de propulsarnos hacia arriba, en este caso. Sim, e também é isso que faz que a propulsão vem também da extensão do fêmur também. É isso que faz que
músculo que se desenvolve bastante para o ser humano é o glúteo máximo. Os macacos têm mais o glúteo médio que faz esse papel um pouco de extensão, mas não tem capacidade de fazer muito extensão do joelho. Então, para os homens, aqui temos, primeiro vimos o recto anterior do abdômen, que verticaliza o esternum juntos com o grande pectoral maior, e temos aqui a pelvis que é mais aberta lá, de tudo porque tem um glúteo mínimo aqui importante, e temos um fechamento do ângulo de Charpy. Isso vai facilitar que a dissociação da cintura. Quando você anda, você tem uma rotação da pelvis, e o macaco, como a pelvis muito em suspensão, essas rotações são muito complicadas, e por isso que tem mais oscilação. Então, por causa dessa evolução do pelvis, temos mais rotação do pelvis, que facilita, que aumenta a grandeur, o tamanho do passo. Quando você faz uma rotação da pelvis, andando, você aumenta o passo. Então, foi uma inovação. Cuando hay más rotación, perdón, esa imagen superior y de la izquierda es una vista superior, Sí. axial, de la cabeza, los hombros y la pelvis. Entonces ahí lo que nos está mostrando es esta rotación y esta disociación de las cinturas. Y cuanto mayor rotación se produce en la pelvis, más largo se produce el paso. Es lo que decía Bernard recién. Sí. A cintura escapular é inverso, é uma compensação que começa na dinâmica. Temos uma compensação é mais uma rotação com uma oscilação. São as compensações, e isso começa no estado do homem, e tem uma grande evolução no joelho também, mas isso não vou desenvolver. Então, por que é importante a verticalização do externo? Porque vai influenciar a ação do músculo aqui, que é o diafragma. A respiração do quadripédio e do bipédio virou um pouco diferente. E esse diafragma tem uma ação juntos com os pré-vertebral aqui, que vai dar um eixo na coluna vertebral, faz que se chama extensão axial reflex. Por o diafragma levanta o tórax, nós precisamos da verticalidade das fibras do diafragma no plano sagital. É isso que são. Então, aqui temos o recto anterior do abdômen, pectoral, verticalização do externo, e as fibras anteriores do diafragma que são verticais, e isso é mais fácil na inspiração para levantar o tórax. E no plano frontal, porque precisamos um fechamento dos ângulos de Charpy, porque verticalizamos também o fibra lateral do diafragma. Então, os dois, a pelvis em pressão e o tórax em pressão, têm uma influência para a caminhada, mas também para a postura, juntos com esse ex-vertical que vamos desenvolver daqui a pouco tempo. Porque, na verdade, na evolução, as duas cadeias musculares AM e PM, anterior e posterior mediano, se terminam aqui nas fenobasilares. As fenobasilares viram inflexão. O peso das cadeias musculares nas fenobasilares vai criar uma flexão das fenobasilares. Vamos falar mais. E Dallaire fala que por aumentar a horizontalidade do olhar, uma terceira compensação, logo depois da flexão da coluna, olha aqui, é a flexão das fenobasilares. Eu vou mostrar outra imagem. Aqui é o esfenoide, aqui é o occiput, e as cadeias AM chegam aqui, PM chega aqui, fizemos uma flexão das fenobasilares, e você observa aqui que tem um peso da cadeia anterior que influencia a posição da mandíbula. Então, é isso que faz o achatamento por causa da abóboda, e a abóboda em português e em espanhol, não sei como se chama isso. La bóveda. A bóveda. Isso que vai dar uma forma do crânio bem específica do Homo erectus. Vamos ver.
Então, um diâmetro antero-posterior. Vai ser maior e vertical vai ser menor. Vamos conversar melhor depois. Bernard, te quiero decir que nos quedan 15 minutos. Te digo porque... Sim, mas tá bom. Tá. Ele pode Sim, sim, sim. Então, a terceira cadeia muscular que dá um eixo, na extensão axial, vem dos pré-vertebrales. Então, a evolução do homem vem dessa extensão das sinfíses fenobasilares. E por isso que a evolução estamos Homo erectus e estamos Homo sapiens com um grande diâmetro vertical. Então, isso para dizer que podemos explicar isso com cadeias. Sim? Ok. Acaba de nombrar otra de las cadenas que es muy importante, que tiene que ver con la verticalidad y con la erección vertebral refleja, que es la cadena póstero-anterior, que nos va a llevar hacia arriba. Por eso se produce la diferencia entre el Homo erectus y el Homo sapiens. En el Homo sapiens aumenta el diámetro vertical por la acción de esta cadena que produce una extensión en la esfenobasilar. Sí. Que cuando es muy fuerte, y esto por ahí es algo más práctico para los osteópatas que trabajan a nivel cráneo-sacra, una esfenobasilar en flexión tiene más que ver con una predominancia de las cadenas anteromediana y posteromediana. Y cuando actúa la cadena postero-anterior, eso llevaría a una extensión de la esfenobasilar, lo cual nos llevaría a ser más Homo sapiens, no tan Homo erectus. Sim. Então, isso é um resumo de todos, mas não vou desenvolver por causa do tempo. Então, a pergunta, qual é a fisiologia da postura? Para Madame Struve, que é importante ter os três mãos próxima um do outro e como se fosse alinhado, porque para não gastar tanta energia. Se você tem mais um desequilíbrio anterior ou posterior, você gasta muito mais energia. E também a particularidade são as cifose, temos uma cifose sagrada. Se você observa, cada cadeares tem uma ação específica sobre as máscaras. Anterior é mais o tronco, posterior é membro inferior é um pouco mais na pele, e posterior anterior é mais no pescoço. E depois temos esses lordos que são adaptáveis e que dão um pouco de amortecimento na coluna vertebral e também amortiguação e também sobre o joelho, porque temos amortiguação. Então, tudo isso para dizer que as cadeias têm um ciclo de controle ligado ao ciclo CO. Então, isso para dizer para nós cada músculo que são mais tensos e quais são as patologias que podem ser ligadas com esse ciclo da medicina chinesa. Que é importante de preservar esse cifose, porque temos ritmicidade. Se nós perdemos esse alinhamento, esse cifose, perturbamos a deglutição, a respiração, a ritmicidade do corpo e também no diafragma pélvico. Temos também uma adaptabilidade dentro das massas, como o sacroiliac, que são juntas de dilatação. E temos uma ligação quando você está caminhando na descida de uma montanha, quando baixa por um sendero da montanha, temos mais uma retrobascule da pelvis juntas como contranutação do sacro. Quando você está mais de frente, mais antebascule juntos como uma nutação do sacro. Então temos uma adaptabilidade dentro da sacroiliac que permite uma elasticidade. E temos ligamento que são para dar as limites dessa nutação ou contranutação sacroiliac. E quando temos o excesso, vai criar um problema. E um problema como tensão do músculo, que são um ligamento ativo, para se espasmando, protegido um pouco esse ligamento. E às vezes a dor que você tem vem de uma proteção do ligamento. Está claro? Está clarísimo. El concepto es
Muy interesante el concepto de los ligamentos activos, los músculos como ligamentos activos, para proteger esos ligamentos que por ahí están estirados, entonces se retrae, pero que quizás están estirados porque están traccionados desde otras zonas. Eso es lo interesante, que luego vamos a ver, no sé si hoy o en otra charla. Então, temos uma postura, temos uma marcha, temos uma nova locomoção e temos uma expressão corporal também que mudou, porque a postura influencia a expressão psicocorporal. E os músculos são utilizados para a postura, mas também para a expressão psicocorporal. E não vou muito desenvolver. Olha aqui, fizemos a mesma banda, uma flexão do tronco. Não tem duas pessoas que fazem a mesma flexão, porque o comportamento influencia a postura e a dinâmica do corpo. Podemos ver aqui o desequilíbrio anterior, um alinhamento, um desequilíbrio um pouco mais posterior, e cada cadeia são ligadas a um comportamento. Isso não vou desenvolver muito, porque é para mostrar que nós temos uma ligação com a cadeia muscular, com a postura, mas com também um comportamento. E a terceira cadeia com a justiça, etc. Sim, muito interessante. Quando olhamos uma pessoa na praia, podemos olhar pessoa um pouco mais aberta, um pouco mais reservado. Isso influencia nossa observação e, ao mesmo tempo, sabemos que não tem duas pessoas que caminham da mesma maneira. É uma marca típica bem diferente. A corrida pode ser bem diferente também, e por isso que é interessante de pensar que nós estamos bem diferentes, como uma peça de rompecabezas, e juntos podemos se conectar, e respeitando a diferença dos outros e preservando as liberdades das pessoas. E podemos fazer assim, juntos, escrever uma história da nossa humanidade. Todas as técnicas são boas se elas são adaptadas ao paciente. Todos são, se não é o paciente dinâmica, precisamos também de uma postura. Você precisa de uma postura, porque é a postura que vivemos. Se pierde el audio. Há uma dinâmica, quando você começa a andar, é a